boa tarde. Tá começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. Fica comigo que tem muita informação e eu quero tua participação, hein? 419-8793-6281 é um número pra gente conversar, bater papo e, claro, tirar tuas dúvidas, né? Hoje a gente vai falar sobre alguns temas bem importantes, entre eles, transtorno bipolar. Você já imaginou o que realmente se passa na vida de quem tem o transtorno bipolar e não só da pessoa que tem o problema, mas também da família? Um tratamento adequado melhora a qualidade de vida e, claro, quebra preconceitos. Vamos falar disso e, claro, como que a gente reconhece esses sinais? Saiba que o tratamento adequado é possível sim você equilibrar a tua vida e, claro, a tua relação com as pessoas. Eu acho que essa é a principal parte. É você não perder as pessoas ao longo da tua trajetória, ao longo da tua estrada. E além disso, a gente vai falar sobre uma condição que gera muitas dúvidas. A gente já falou sobre esse tema aqui no programa, mas ainda é recorrente as dúvidas que geram. A fissura lábio-palatina. Essa é uma malformação congênita e uma das mais comuns que existe no mundo todo. Não é uma preferência apenas dos bebês brasileiros, não. Então fique aqui com a gente que tá assim, ó, de conteúdo pra gente bater papo, pra gente discutir. Agora vamos, sabe pra onde? Vamos pra Belo Horizonte, porque sim, a gente anunciou semana passada e a gente estreia o nosso canal da TV Evangelizar por lá também, em Belo Horizonte, canal 15.1. E pra marcar essa chegada, eu recebo a repórter Luana Queiroz, que traz uma reportagem especial direto da capital mineira. Vamos embora. Belo Horizonte, uma das maiores capitais do país, ganhou em abril uma nova opção na TV aberta. O sinal da TV Evangelizar chegou oficialmente às telas da capital mineira, trazendo fé e informação para o dia a dia dos telespectadores. É daqui, do alto deste morro, que o sinal da TV Evangelizar parte para Belo Horizonte e outras cidades da região, como Contagem, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Pelo canal 15.1, a emissora entra na casa de 4 milhões de mineiros e integra assim uma rede que já alcança mais de 129 milhões de brasileiros por todo o país. A novidade é fruto de uma parceria entre uma emissora local e a Rede Evangelizar de Comunicação. Para quem está em BH e região, o acesso não tem mistério. É só sintonizar o 15.1 e conferir a programação em alta definição. Eu fiquei muito feliz porque todos os dias eu assisto o Padre Reginaldo, muito feliz. Sentimento de muita alegria, porque vai poder evangelizar muita gente, né? Porque evangelizar é preciso. Para muitos moradores, o sinal aberto chega para transformar a rotina. É o caso da Gláucia de Assis, que agora não precisa de internet ou cabo para acompanhar os programas favoritos. Basta ligar a televisão. Já somos ouvintes do Padre Reginaldo há anos, temos muitas graças a dizer, né, que foram realizadas na nossa família e com amigos, então a gente tem muito testemunho a dar. Além da produção de programas católicos com a exibição de missas e momentos de oração, a grade também conta com jornalismo e prestação de serviço, uma presença que, segundo o padre Samuel Fidelis, diretor da Rede Catedral de Comunicação Católica, reforça os laços da comunidade em toda a capital mineira. Vemos com grande alegria essa possibilidade de aprofundar ainda mais as parcerias e poder brindar toda a população de Belo Horizonte com mais uma possibilidade de ter acesso a esses conteúdos que são tão importantes do ponto de vista da experiência de fé, também da boa informação, de uma boa comunicação, num compromisso com a verdade e com a justiça. Com a expansão, a TV Evangelizar consolida sua missão nas Alterosas, estar cada vez mais perto de quem busca, no toque do controle remoto, uma palavra de esperança e conforto. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.
Isso daí, TV Evangelizar em todos os cantos do Brasil. Agora vamos falar de bipolaridade. Se tem dúvida sobre esse tema, manda pra gente, que a gente já vai começar as participações aqui no telão. Pra gente falar dele, claro, que eu recebo aqui a doutora Nívia Schweiger, que ela é psiquiatra e professora universitária e vai tirar as dúvidas nossas aqui dos nossos telespectadores. Boa tarde, doutora. Pra gente iniciar, o que é exatamente o transtorno bipolar? Porque muita gente foi incluindo outras questões psíquicas no meio dessa conversa e virou um bolo que ninguém mais entende nada. Primeiro, eu acho que o pessoal fala assim, já do modo leigo, ele é bipolar, né? Porque muda o humor e tudo. Exato. Mas tem um ponto muito importante a gente diferenciar, que do ponto de vista de diagnóstico, o transtorno bipolar, ele precisa ter um episódio na vida da pessoa, ou seja, um momento da pessoa, onde ela muda muito o comportamento normal dela. Nesse episódio, a pessoa ela vai ter uma série de sintomas juntos, não é só um, não é só dois, é uma série de sintomas juntos naquela fase. E são sintomas, por exemplo, a pessoa passa a dormir menos tempo e sente que está super energizada, sente que a mente está acelerada, cheia de ideias novas, às vezes ideias que descolam do mirabolantes, né? A pessoa pode gastar muito mais que o padrão que ela já tinha, pode se envolver em questões de briga, ficar muito irritada, indiscrições sexuais. Então, é um conjunto de alterações, tanto comportamentais quanto de emoções, que vão determinar esse episódio que a gente chama de mania. Esse é crucial para a gente ter o diagnóstico de transtorno bipolar. Certo, então tem muita coisa. Você me deu uma lista aí, bastante vasta de Vários sintomas, né? Então a pessoa ela pode dormir pouco e tá sempre disposta, falante talvez mais do que o normal, uma alegria, uma loucura, e de repente isso muda? Sim, ela pode ter esse episódio, né, que vai durar ali alguns dias ou semanas. E o mais frequente é que as pessoas com transtorno bipolar tenham uns episódios depressivos, né? Então, quando a pessoa chega a ter esse episódio de mania, ele fica tão claro que às vezes não precisa nem ser médico para você identificar que tem algo errado, né? Então, o que é o grande diferencial ali é que a pessoa, às vezes, ela tem muitos episódios de depressão e nunca teve um desses de mania. E aí ela fica sendo tratada como um quadro de depressão, não como um quadro de transtorno bipolar, que são coisas diferentes. Chegou aqui a Marlene de Arapongas, Paraná. Bem-vinda, Marlene! Minha filha foi diagnosticada com transtorno bipolar aos 19 anos e no começo a gente achava que era só uma fase. Hoje já está em tratamento, mas ainda temos medo das crises. Como que a família pode ajudar no dia a dia? Então, a família que se importa, né, com o paciente é muito bom, né, que está disposta a ajudar. E é muito importante, na pessoa com transtorno bipolar, garantir o uso da medicação. Então, eu falo com os meus pacientes assim, olha, compreendo, você se sente bem, então você pensa, por que eu vou usar o remédio se eu estou me sentindo bem? Mas é justamente o remédio que deixa estabilizado o quadro e diminui a chance da pessoa, do paciente, ter novas crises, tanto de mania quanto de depressão. Então, esse suporte da família em ajudar a pessoa a tomar o medicamento, eu acho que é, digamos assim, o primeiro passo. E a medicação faz o que exatamente? Porque assim, se a pessoa olha para você enquanto médica, né? E diz, não preciso porque estou me sentindo bem, só que é um bem, assim, que quem está em volta sabe que você não está bem. São mudanças de humor muito intensas, né? Você vai do ápice da alegria pro fundo do poço. Assim, então, para você pode estar tudo bem, mas para todo mundo em volta, todo mundo tá vendo que não tá normal. Sim, essas situações, as mais graves, inclusive, elas são até emergências psiquiátricas, né? O paciente numa crise de mania, ele pode ter sintomas psicóticos, né? Que são delírios, alucinações. Então, tem quadros bem graves que o paciente, ele realmente não tem percepção do problema. E aí acaba tendo que ter intervenções eventualmente mesmo contra a vontade do paciente, né? Certo. Temos aqui a participação da Daniela. A Daniela está falando com a gente de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, eu vou ler ali na tela, sobe um pouquinho aqui para mim, produção, para eu poder enxergar, por gentileza. Tenho
um irmão com diagnóstico de bipolaridade. Vamos lá. E durante as crises ele fica muito irritado e se afasta de todo mundo. Como a gente deve agir nesses momentos sem piorar a situação? Nossa, difícil isso, hein? A irritabilidade é um dos possíveis sintomas também. Então tem a euforia, que é a pessoa com uma autoestima elevada, grandiosa, cheia de ideias mirabolantes, mas tem também a irritação. Aí a pessoa daquele tipo que pode arranjar confusão em qualquer lugar. Ela perde muitas vezes essa adequação social até, né? A família que tem um paciente com essa condição, novamente, é o primeiro ponto. É um paciente que precisa fazer o uso adequado do remédio, garantir que ele tenha o acompanhamento médico, porque o objetivo do tratamento com remédios, com o psiquiatra, é diminuir ao máximo a instabilização. Então, uma pessoa que ela está tendo com frequência crises, o tratamento ele ainda não está muito adequado. Então, pode ser questão de dose, troca de remédio, associação de medicamentos. Claro que nós temos casos bem graves, refratários, mas ele é a minoria, né? Ainda bem, é a minoria dos casos, né? Então, a boa parte consegue ter um bom controle com ajustes medicamentosos e essa, né, o acompanhamento contínuo com o médico. Doutora, tem um motivo para isso acontecer? Um motivo específico não, tá? Na psiquiatria São várias questões. São vários. A gente tem causas multifatoriais, né? Então, diferente, por exemplo, de outras especialidades médicas, vamos colocar ali o infectologista. O HIV, a gente sabe que tem o vírus líquido do HIV que vai fazer a AIDS e tudo mais. Na psiquiatria, a gente não tem essa etiologia, ou seja, a gente não sabe ainda o agente causador. Possivelmente não haja somente um, então nós temos assim pistas. Então a gente tem questões ambientais, questões psicológicas, predisposições genéticas. Então o transtorno bipolar, ele é uma condição que ele tem vulnerabilidade genética. Então se na sua família tem um parente de primeiro grau ali, tios, pais, irmãos com transtorno bipolar ou esquizofrenia, há uma chance maior dessa pessoa também desenvolver esse quadro, né? Então nós temos também questões assim de uso de drogas que podem precipitar, não que vão causar, mas no indivíduo que tem a vulnerabilidade isso também pode ser um fator assim. Nossa, isso é super sério. Eu poderia ficar contigo até umas 8 da noite aqui tranquilamente conversando, batendo esse papo, porque tá muito bom. Eu quero te convidar a voltar, doutora, mais vezes para participar aqui da nossa programação sempre, viu? Agradeço o convite, fico à disposição. Muito obrigada. Você de casa, vamos pro recadinho agora do Vitae Gold e já continuamos por aqui. Vamos lá. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500.
Muito bem, olha, essa entrevista com a doutora Nívia mostrou exatamente o que acontece, né, com aquelas pessoas que não buscam, por exemplo, um tratamento, né, e muitas vezes sofrem durante uma vida inteira com a questão aí da bipolaridade. Mas do outro lado também, tem sabe o quê? O bullying. No Dia de Combate ao Bullying, nós fazemos aqui um alerta extremamente importante sobre essa realidade dentro das escolas. Dados recentes mostram que o sentimento de acolhimento entre os estudantes é muito baixo. Em muitos casos, diminui ao longo dos anos. Muitas vezes a turma acaba mudando, os alunos acabam não se conhecendo, não tendo mais aquela empatia que tinham alguns anos atrás e as coisas desencadeiam para algo não tão bom. Eu vou conversar com o Serginho, que está em uma escola aqui de Curitiba, para falar sobre um projeto muito legal, que tenta mudar esse cenário, que é o Projeto Preconceito. Vamos ver? Serginho, boa tarde, bem-vindo. Oi, Carla, muito boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Sim, eu estou nessa escola, numa turma do 3º ano, então a média aqui são todos de 8, 9 anos. E o que acontece? Tem um projeto aqui que, como você falou, é o Preconceito, onde todos os dias cada aluno leva uma boneca para casa. E a gente vai saber agora um pouco do relato do Miguel, né, Miguel? Levanta aqui, vem falar comigo, que ele está com a boneca, que é a... Como que é o nome dessa boneca? Laura. Como? Laura. A Laura é uma boneca cega. E você leva ela para casa? Leva. E o que você faz com ela em casa? Cuida bem dela, essas coisas. O que você já fez assim? Conta pra mim. Eu brinquei com ela, eu cuidei dela quando eu levei. E o legal, Carla, porque ó, tem esse caderno aqui que é um diário, onde todos os alunos, quando levam ela para casa, assim, ficam 24 horas com ela, porque de volta no outro dia, eles relatam o que eles fizeram com a boneca. E até colocam ali, o Miguel falou que fez o que tanto, Miguel? Eu vi o jogo do Brasil com ela, a gente brincou juntos. Já te perguntaram sobre ela, por ela ser cega? Já. E o que você falou? Eu falei que é sobre o projeto da minha escola. De preconceito. O que você acha do preconceito? Eu acho que é um projeto importante para as pessoas com deficiência. Por quê? Porque a gente pode incluir as pessoas que têm deficiência. Preconceito é chato, né? Não. Mas não é certo. Tá, não é certo. E é chato. Ah, agora sim. Sim, entendi que é. Mas entendi, porque aqui eles estão para aprender. E o Miguel está aqui, como todas as turmas, para aprender sobre esse projeto. E está aqui a coordenadora, a Fernanda, que vai falar um pouco para a gente sobre esse projeto. Por que foi instituído, qual que é o objetivo dele aqui na turma? O ambiente escolar é um ambiente de formação e transformação, né? Então, é onde a gente não vê só o lado acadêmico e também do ser humano que nós estamos construindo para a sociedade. Então, trabalhar sobre o preconceito, sobre as diferenças, é trabalhar a empatia, o respeito, né? O olhar ao próximo. Nós estamos numa sociedade onde que somos diferentes, né? De diferentes formas, nas nossas dificuldades, né? Na forma que somos, na nossa cultura, da origem que nós temos. Então, a gente precisa transformar, né, as crianças que são, né, o nosso futuro, para que eles entendam e respeitam esse momento que a gente tem, né, na nossa sociedade. Até um dado muito interessante, divulgado pelo próprio Ministério da Educação, é que de cada 10 crianças, 4 já sofreram bullying. Então, vocês trabalham com as crianças já nessa idade, assim, bem pequenas, com esse projeto para que elas entendam e saibam o que é e para que não façam isso? Exatamente, né? Além do projeto Preconceito, nós também temos um projeto do bullying na escola, porque, querendo ou não, o bullying vem dessa dificuldade de entender as diferenças, né? A questão da origem, da cultura da pessoa. Então, a gente trata muito essa questão do olhar para as diferenças e respeitar, que ninguém é igual a ninguém e todos precisamos e necessitamos desse respeito e desse cuidado, né? Ô Carla, para a gente encerrar, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui para a coordenadora, porque do outro lado aqui da sala tem um banco onde todas as crianças têm acesso, que é um banco vermelho na parte de fora. Esse banco serve para quê? O banco é um momento onde que a criança busca ajuda, então muitas vezes eles não conseguem verbalizar o que eles precisam, né? Eles têm essa dificuldade e também o medo de se expor. Então é um banco onde a criança senta quando ela está precisando de ajuda e ela não precisa dizer nada. Quando a gente percebe que ela está ali, a gente vai até ela, oferece um chá
E pergunta se ela quer conversar, se ela quer falar, né? Deixa ela livre para expor os seus sentimentos e ali a gente começa a fazer as tratativas necessárias para poder ajudar essa criança que está em sofrimento. Muito obrigado, coordenadora, pela sua participação. Obrigado, Miguel. Cuida aí bem da Laura, tá? Com o que seus coleguinhas também vão levar para casa. Ô, Carla, eu volto com você. Valeu, Serginho, muito obrigada. Um abraço para todo mundo da turminha. Lindos, lindos, lindos. E é muito legal isso, né? Quando a gente começa a entender, né? O porquê que a gente precisa ter o preconceito dentro daquele local onde a gente convive. Seja na escola, seja no seu trabalho. Porque a gente sabe o que acontece, né? A gente não vai ficar aqui brincando com a inteligência de ninguém. E eu não faço isso. A gente sabe muito bem o que acontece em vários locais que a gente às vezes convive, tenta conviver em paz, mas os outros não deixam. Mas o que está faltando para essa sociedade entender que somos todos iguais, né? Precisamos falar sobre isso o tempo todo. Depois do intervalo eu volto para falar sobre uma outra questão de saúde que envolve os bebês. É a fissura lábio-palatal. Isso é mais comum do que parece e muitas mães têm medo desse diagnóstico. Medo do diagnóstico ainda no ventre e medo de como cuidar desse bebê depois. Porque, claro, é necessário até cirurgia para devolver à criança essa qualidade de vida que ela pode perder no decorrer da vida. Eu volto já. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Vamos falar de tecnologia e como ela tem ajudado na inclusão e no desenvolvimento. A gente vive num mundo que a gente precisa de auxílio, precisa de ajuda o tempo todo. E um novo aplicativo promete, gente, ajudar as pessoas com espectro autista. Isso por conta da realidade virtual. Essa é uma ferramenta que vai ajudar na comunicação, na interação social e inclusive no aprendizado, para que essas pessoas elas possam ter independência na vida. Porque eu acho que esse é o maior medo dos pais de pessoas com espectro autista. É um dia faltarem na vida dos seus filhos e esses filhos, para que eles possam ser independentes, precisa-se realmente de ajuda. E é muito legal essa reportagem, é do Lucas Marconsoni, a gente te mostra agora essa ideia. Foi através da união da Rose, do Instituto Te Aproxima, do Pacheco, da startup Virtual, e a Lara, psicóloga e autista, que juntos pensaram em um aplicativo inovador que utiliza a tecnologia de realidade virtual para capacitar jovens no espectro autista, ajudando-os a identificar e reagir adequadamente a situações de risco, especialmente em eventos sociais. Festas e encontros sociais para muitos jovens autistas pode ser uma situação muito desconfortável. Por conta disso, a realidade virtual chega para trazer esse conforto e esse treinamento para essas situações. Na realidade virtual, a gente está simulando esse contexto e eu posso treinar essas habilidades sem ficar tão ansiosa, tão nervosa, sem ter crise, porque vai gerando muitas vezes um pânico da gente ter que estar nesses ambientes. Dentro deste ambiente, diversos personagens com personalidades distintas interagem de forma realista com o usuário. Oi, que bom que você veio. Como está se sentindo? O pessoal parece estar curtindo bastante aqui na festa da Sara. O aplicativo foi desenvolvido pela Helena, que conta como foi trabalhar em um projeto que promove a inclusão e a conscientização. É muito legal, porque eu vejo nela um poder de transformar vidas, de promover a inclusão social, então é muito interessante. Tirar da pesquisa algo que seja realmente factível e que seja usado na sociedade para benefício da própria sociedade. É como se ele se transportasse para dentro daquele local. Então, após isso, depois que ele passa por essa realidade virtual, aí sim, ele vai fazendo isso aos poucos, mas ele já tem toda a base, né? Toda essa base ele já vai ter. O aplicativo ainda está em teste e promete abrir portas para um futuro mais inclusivo e tecnológico, onde as tecnologias imersivas podem ser amplamente aplicadas no apoio à pessoa com necessidades especiais. Com a realidade virtual, a gente vai poder começar a transformar isso e permitir que nós, autistas, adolescentes, adultos, consigamos levar uma vida mais funcional e mais acessível em todas as esferas, principalmente
na parte social, no lazer, que todas as outras pessoas conseguem e a gente muitas vezes não, fica trancado em casa, isolado. É isso aí, tentar mostrar que o mundo, né, é um pouco diferente, porque realmente quem tem filhos, quem tem alguém na família que convive com espectro autista, sabe o quanto é difícil, né? Essa criança, ela fica mais dependente dos seus pais, dos seus responsáveis. E aí, uma hora precisa crescer, precisa sair, precisa se desvencilhar muitas vezes desse adulto, né? Ao qual passou a vida ali dando as mãos. E aí, uma tecnologia que busca ensinar como é que é o mundo lá fora. Muito legal. E por falar em mundo lá fora, quando um bebezinho tá na barriga, tá tudo bem. Mas de repente, ele vem, ele precisa nascer. E muitas das vezes, nesses últimos exames, os exames mais modernos, inclusive mais ali do meio pro fim da gestação, a mãe descobre a fissura lábio-palatal. Você já deve ter ouvido a história de alguma família que passou por isso. Essa é uma condição muito mais comum do que a gente imagina. Atinge um a cada 650 bebês no mundo todo. E no Brasil, pelo menos 5.000 crianças nascem por ano com essa fissura lábio-palatina. Isso segundo dados do Ministério da Saúde. Eu vou conversar agora com quem entende do assunto para falar sobre qualidade de vida e, claro, para desmistificar o medo que muitas das mães que estão nos assistindo, muitas gestantes que estão nos vendo agora, podem ter, né? Eu recebo aqui a doutora Clarice Abreu, que é cirurgiã plástica e especialista em cirurgia crânio-maxilofacial. Bem-vinda, doutora. Um prazer te receber aqui no A Vida Não Para. Eu acho que pra gente iniciar essa conversa, eu queria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo, em que momento essa mãe, esse pai, essa família pode descobrir essa fissura para começar a entender o que é. Obrigada, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. A fissura ela pode ser diagnosticada no pré-natal, ali no momento da gestação, dependendo do aparelho, da ultrassonografia, do radiologista, da posição que o bebê tá, porque muitas vezes o bebê fica com a mãozinha ali no rosto e isso atrapalha às vezes o diagnóstico, mas pode ser feito o diagnóstico no pré-natal, na ultrassonografia pré-natal, principalmente a fissura de lábio, quando tá ali na parte bem visível do lábio, e aí fica mais fácil. Mas muitas famílias só têm o diagnóstico na hora do parto, porque passou despercebido ali no pré-natal e aí não conseguiu ter esse diagnóstico no pré-natal e aí acabou tendo só aquela surpresa após o parto. Doutora, e como é possível a gente identificar, né, ainda no pré-natal? Qual é o conselho, por exemplo, para essa mãe, para esse pai, para essa família que descobriu essa condição? Então, o problema da fissura é que ela se forma muito precocemente, né? Ali em torno da 4ª semana de gestação já começa o desenvolvimento da face, da formação do lábio e muitas vezes a mãe nem sabe que está grávida, então é difícil, a não ser que seja uma gravidez muito planejada, desejada, com muita antecedência, com aquele diagnóstico muito precoce, a mãe consegue fazer um pré-natal ali precoce também e ter esse diagnóstico. Mas o importante é fazer o pré-natal, fazer o acompanhamento, porque se em algum momento, se não tão precoce, mas mais tardio, essa informação chegar para a família, isso já ajuda bastante no preparo da família para receber essa criança com essa malformação. Certo. E para quem precisa entender o pós, porque o viver, esse início dessa vida não vai ser fácil nem para o bebê, muito menos para esses pais que estão iniciando. Às vezes, e muitas das vezes, é o primeiro bebê da família, né? Não tem aquela experiência, né, de outros filhos ainda. A cirurgia, há recurso, o que hoje a medicina oferece para ajudar essa criança? Nós temos vários centros especializados no tratamento do paciente fissurado, vários centros no Brasil, e a gente consegue oferecer um tratamento muito precoce. O bebê vem da maternidade ao hospital, ele é moldado, a gente faz plaquinhas para cobrir ali o palato, o céu da boca que está aberto. A gente tem a terapia, tem as cirurgias que são realizadas pelos cirurgiões plásticos, temos a parte da odontologia, trabalhando a questão
questão dentária também, a fonoaudiologia para trabalhar a questão da fala, desenvolvimento da fala. Então, hoje a gente já tem um tratamento bem organizado para o paciente fissurado nos centros de referência, onde ele recebe todo o tratamento que ele precisa de todas as áreas que ele vai ter algum problema que precisa ser tratado. O começo é difícil por conta também da alimentação. Esse bebê precisa ser amamentado. Como que vocês trabalham esse conselho para a mãe que ainda vai aprender a amamentar? Esse bebê que muitas vezes vai ter essa dificuldade de se alimentar. Como é que isso funciona na prática? Então, amamentar é um processo difícil até mesmo para crianças que não têm fissura. Então, quando você tem uma fissura do palato, do céu da boca, isso fica bem mais difícil porque não tem a oclusão, não tem a sucção. Então, o que a gente normalmente faz, a gente orienta no pré-natal e faz assim que nasce, é realmente fazer essa moldagem, pode ser uma plaquinha obturadora, como se fosse um aparelhinho móvel, né, que tem que colar ali para fazer justamente a separação do céu da boca, né, para o nariz e a criança conseguir sugar um pouquinho melhor. Normalmente, quando a gente faz isso, a criança consegue sugar melhor. A gente também orienta algumas coisas em relação à mamadeira, aumentar o furo do bico para ficar mais fácil, para a criança não ficar muito cansada, porque ela vai ter uma sucção um pouquinho mais fraca. Então, a gente vai tomando várias medidas para ajudar. Todo o aconselhamento, a criança está mais sentadinha para não engasgar, porque tem uma tendência de engasgar maior. Então, tem toda uma orientação para a família, para a mãe, para poder lidar melhor com essa situação ali inicial. Mas a amamentação é difícil para todo mundo no início, né? Para a mãe, para o bebê que está chegando ao mundo, mesmo sem a fenda. E bota dificuldade nisso, né? A gente sabe bem o quanto é complicado. Doutora, para a gente amarrar a nossa conversa, eu queria saber do SUS. O SUS oferece esse tipo de tratamento hoje para as famílias também, né? Sim. Os principais centros de tratamento, eles são do SUS. Eles são públicos e a família tem acesso a todo o tratamento com todos os profissionais pelo SUS, sem custo, com qualidade, profissionais especializados no tratamento do paciente fissurado. Então, com uma formação específica, né, ali, especializada naquele tratamento, isso tudo é oferecido pelo governo nos centros de referência do SUS. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Volte quando quiser. Esse papo foi muito, muito legal. Eu agradeço, obrigada. Obrigada, doutora. Bom demais, né? E a gente vai viajando o Brasil. Aqui, por exemplo, ela está falando com a gente do Rio de Janeiro. Canal 16.1 da TV Evangelizar. Então, a gente sempre busca profissionais para virem aqui falar sobre diversos temas que mexem com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Vamos pro recadinho do Glicotrate para a gente continuar, porque tem mais, viu? E está difícil para você resistir a um docinho, saiba que você não está sozinha. Hoje o que a gente mais percebe são as pessoas acima do peso lutando para emagrecer, às vezes fazendo uso de várias coisas, até emagrece. Mas emagrece no culote, emagrece nas pernas e a barriga permanece. Você sabia que muitas vezes essa barriguinha, aquela dura, rígida, a mais inchada, volumosa, ela pode ser um sinal de resistência à insulina? E quando a gente está falando de insulina, eu quero apresentar para você o seu verdadeiro aliado para você nivelar a sua glicose através da regulação da insulina. O nosso Glicotrate, gente, vai ajudar você, primeiro de tudo, a inibir um pouquinho a vontade do doce, a tirar a tua ansiedade. Segundo, que ele age lá no pâncreas, fazendo ele voltar a trabalhar para produzir insulina. E o detalhe bacana é, você que ligar a partir de agora no 0800 555 5123, eu vou mandar de presente o kit Zera Gordura. Essa necessaire vai chegar para você com essa cinta, que você pode ver que ela, na hora que você usa, coloca, ela modela. O grande detalhe é a tecnologia de infravermelho que tem dentro dela, que vai eliminar a gordura mais profunda, aquela famosa gordura visceral. Então é um kit para você que precisa eliminar a gordura abdominal, que é extremamente perigosa, e ainda controlar e nivelar sua glicemia sempre abaixo de 100. E tem mais um detalhe muito bacana. Você vai levar para casa uma amostra grátis do Ultra Blend.
Esse emagrecedor aqui, ó, é a amostra grátis. Vai chegar junto dentro da tua necessaire com a sua cinta e, claro, que aquele belo desconto direto de laboratório de 70% com o nosso Glicotrate. 0800 555 5123 é ligar já e aproveitar. 0800 555 5123. A gente está aguardando a sua ligação. Não perca. A gente te levou para Belo Horizonte hoje, lembra? No comecinho do programa. Agora eu vou te levar de volta, sabe por quê? Para te orientar sobre uma expedição de observação de aves lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só que legal. No próximo dia 11, o Parque Municipal Jacques Tour, na região oeste, recebe mais uma edição do projeto Avistaves. A atividade, conhecida como passarinhada, ela é de graça, viu, gente? É aberta ao público. São 50 vagas disponíveis. A concentração começa então às 6h30 da manhã, bem cedinho, com o início dessa observação já às 7 horas, tá? Durante essa expedição, é possível inclusive observar algumas espécies como quero-quero, sabiás, jacus e outros tipos, tantos, né, que existem no Brasil de beija-flor. Olha que coisa mais linda, não é maravilhoso, né? Essa reunião de quem gosta de avistar a natureza. Então, os participantes, além de tudo, ainda vão aprender sobre os hábitos, né, das aves, sobre a biodiversidade da região. Minas tem uma biodiversidade incrível de aves, né, como outros cantos do Brasil. E, inclusive, você leva a sua máquina fotográfica, o seu binóculo para participar, viu? Inscrição é de graça, ela deve ser feita pelo site, tá aqui embaixo. ecoaves.org.br. Muito bom. E você que já está em Belo Horizonte, ó, corre para garantir sua vaga. Vai ser muito legal esse momento aqui, viu? Lindo mesmo. Vamos pro intervalo? O intervalo é assim, é um pé aqui, outro aqui junto comigo. Porque eu vou voltar para falar sobre o sistema prisional aqui do Paraná, que está incentivando o pessoal que está lá, muitas vezes, assim, ó, a ler. Vamos ver? É daqui a pouquinho. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Vamos falar de leitura agora, mas leitura para que a gente possa abrir portas de novas oportunidades para quem deixou um período da vida passar. E todo mundo tem direito a uma vida de volta. Até quem fez algo que não foi tão bom assim. Nós temos um projeto muito legal, que é o projeto Viagem do Livro. Essa é uma parceria com a Associação Evangelizar é Preciso e realiza, então, a primeira entrega agora de 2026. Ao todo, gente, 600 livros foram destinados ao sistema prisional aqui do nosso estado. A ideia é levar reflexão, é levar conhecimento e é levar esperança para dentro das unidades prisionais. Vamos ver. O projeto Viagem do Livro realizou a primeira entrega oficial de 2026, destinando 600 obras literárias para o sistema prisional do estado do Paraná. A sede da Polícia Penal tornou-se ponto de partida para uma carga valiosa, que não envolve armamentos ou protocolos de seguranças convencionais, mas sim conhecimento e esperança. O projeto é uma parceria da Associação Evangelizar é Preciso com a ONG Viagem do Livro e tem como principal objetivo a leitura como ferramenta de transformação social. Essa ação reafirma o nosso compromisso em pregar conhecimento, cultura e educação como agentes de transformação dentro do sistema prisional. A logística de entrega reforça o compromisso da Polícia Penal no Paraná com a ressocialização. A leitura dentro das unidades prisionais é reconhecida juridicamente com o método de remissão de pena por leitura. Dos 600 exemplares, 300 vão para a cadeia pública de Astorga e 300 para a unidade de União da Vitória. Hoje nós temos que, como missão, devolver a pessoa à sociedade melhor do que ela entrou, né, dentro do sistema. E através da cultura, através da remissão da leitura, nós temos conseguido um ótimo resultado. Então, eu agradeço ao Grupo Evangelizar, né, por essa doação que vem somar muito com essa nossa missão. Hoje, a gente tem uma média de 230 presos, quase metade deles saem trabalhar fora. Então, além de eles estar remindo pelo trabalho, eles conseguem estar remindo também pela questão da leitura. E hoje a gente sabe que a leitura faz toda a diferença na vida das pessoas, né?
E faz diferença, faz diferença. Só quem começou a ler diariamente, né? Pegar aquele livro que estava no canto ali da prateleira e começou a ler esse livro diariamente, sabe o quão diferente fica a vida. A gente começa a enxergar até as situações que nos envolvem de maneiras diferentes. Isso é fantástico e que bom que existe esse projeto. Agora a gente vai pro recadinho do Vision X para continuarmos, que tem mais. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Como que está a sua visão? Fraca, cansada, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Eu também fiz um exame na empresa esse ano, que é periódico, e o ano passado eu não fui bem no exame, e esse ano aí já tive um positivo na minha visão. Então eu recomendo o Vision X para todos os que estão precisando melhorar a sua visão. Eu recomendo o Vision X. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é para você. Ele é 100% natural, não tem contraindicações. Basta você ligar para o telefone que está na sua tela e tomar apenas uma cápsula por dia que você vai sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Antes de eu tomar o Vision X, eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Não conseguia ler mensagem. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. Não sinto mais coceira no olho e também costuro, faço crochê sem óculos. Estou 100% bem melhor. Se você tiver problema na visão, pode tomar o Vision X, que eu recomendo. Ele é super bom. Tá esperando o quê? Ligue agora, o telefone está na sua tela, mas peça esse aqui, o verdadeiro Vision X, do X bem grandão, e recebe na porta da sua casa sem taxa de entrega. Tomei o Vision X e foi muito bom, eu tô muito bem. E ligando agora, você garante kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e não perca mais tempo, porque o Vision X é o X da sua visão. Qual é a conta que mais pesa aí no teu bolso? Para muitos brasileiros, por exemplo, é a conta de luz. E é isso que a gente vai ver, porque tem um projeto muito legal lá na Itaipu que tenta reduzir as tarifas da geração de luz para que isso caiba aí dentro do seu bolso. Olha só. Olá, você ligado na TV Evangelizar, este é o Minuto Itaipu. Estamos começando com informação para você. A Itaipu Binacional já destinou mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar a segurar o valor da conta de luz no Brasil. Os recursos foram aplicados desde 2023 para reduzir a pressão tarifária e manter a energia da usina entre as mais competitivas do mercado. Só este ano, os aportes passam de 1,5 bilhão de reais. A medida ganhou força depois que Itaipu quitou a dívida histórica de construção em 2023, o que permitiu reduzir o custo da energia. Na prática, isso significa energia mais barata e previsível ao consumidor, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Para o período de 2024 a 2026, a tarifa foi estabelecida em 17,66 dólares quilowatts-mês, consolidando redução de 36,6% em relação ao patamar anterior. Muito bem, agora é o seguinte. Produção, falem comigo aqui agora. Olha só, o que a gente vai trazer para vocês agora? Estou esperando a produção me avisar aqui, porque o nosso tempo está curtinho. E aí a gente vem agora com uma lembrança para você. Todos os dias eu aviso, mas hoje eu preciso, assim, reafirmar essa festa linda que vai acontecer no dia 12 de abril, que é a Festa da Misericórdia. Essa festa, a gente promete reunir aí milhares de fiéis aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas, aqui em Curitiba, em um dia inteirinho dedicado à oração,
a pregação e, claro, a nossa fé. Que horas vai começar tudo isso? Você sabe? A partir das 7 horas da manhã. Tá aqui no cantinho, ó, aqui embaixo no rodapé. Então, no dia 12 de abril, a partir das 7 horas, vai ser um dia todo com missas, com momentos incríveis, né? E vai ter a tradicional procissão luminosa, né, pelas ruas aqui do centro de Curitiba. Então, você não pode perder. Combinado? Então fica aqui o nosso convite, não é verdade? Nosso convite para você que está aí do outro lado, que é tão importante. Vamos seguindo por aqui, porque é o seguinte. Estão me avisando aqui que a gente vai ter um momento especial, porque eu vou te levar para o interior do Paraná. Você topa ir comigo lá para o interior? Vamos? Sabe por quê? Porque lá tem um projeto inusitado que vem chamando a atenção. Primeiro pela criatividade, depois pela sustentabilidade. Pesquisadores da UniOeste estão utilizando o cabelo humano em um processo que pode ajudar, inclusive, na nutrição de alimentos, gente. Já pensou? Vamos fazer o seguinte? Vamos descobrir na reportagem de Franciele Tchê. A gente sempre fala que o cabelo precisa de nutrientes e por isso nós usamos cremes, muitas vezes à base de vegetais. Mas você já ouviu falar em vegetais que usam como adubo o cabelo? Pois é, você vai saber agora como uma aluna da UniOeste, do curso de Ciências Ambientais, fez todo esse processo para fazer plantas crescerem com cabelo. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, por isso há alguns segredos desse produto que não podem ser revelados. Mas os primeiros passos são simples. Primeiro, a gente faz a coleta desse resíduo, passa por um processo de higienização, depois diminuímos o tamanho dele e aí passa por outro processo que eu não posso dar maiores detalhes. E aí depois, então, nós misturamos ao solo junto com as plantas. De acordo com o professor da Gabriela, a ideia é dar ao produtor uma nova opção de produto. A gente tem várias fontes hoje que fornecem nutrientes para as plantas. A ideia é utilizar o cabelo não como um concorrente que vai substituir, mas mais uma opção para o produtor para poder fornecer isso. E aí reduzir a questão do custo e dar um destino para esse resíduo que a gente tem na indústria hoje. Assim como os tratamentos capilares ajudam o nosso cabelo a crescer, o cabelo tem nutrientes que auxiliam no fortalecimento das plantas. A literatura mostra pra gente, e as análises que a gente fez com o material que foi utilizado, algo entre 10 a 15% de nitrogênio. Se a gente compara com outras fontes, a ureia, por exemplo, que é uma das mais usadas, tem 45%, é muito mais. Só que se a gente comparar com fontes como os estercos, eles não chegam a 5% de nitrogênio. Além do nitrogênio, a gente pode destacar a questão do enxofre, tá? Outros constituintes como carbono, e por aí vai. E dá para ver como o produto tem efeito. Essas duas plantas têm 15 dias de plantio. A menor não recebeu o adubo, já a maior tem em seu solo o cabelo. E o sonho de Gabriela é que os estudos transformem o estado do Paraná em referência em fertilizantes. Seria inovador, se destacaria inclusive de muitos estados, inclusive de muitos países. Essa é a ideia que eu tenho. Muito legal. Já imaginou a quantidade de lixo que é descartado por salões de beleza, por exemplo, e que poderiam virar adubo? Gente, essa ideia é sensacional mesmo, né? E que bom que os pesquisadores brasileiros estão fazendo, né? Criando essas ideias para que isso, ó, tome um mundo, né? Tome um rumo mundial. O programa tá acabando. Muito obrigada por sua companhia. Eu fico por aqui. Um beijo gigante. Amanhã eu tô de volta, combinado? Logo depois do EV News. Não esquece, hein? Tem Santa Missa, EV News e A Vida Não Para. Eu te espero.